Voz de prisão acabou de sair. Prefeito de uma grande cidade acaba de ser preso e pega o Brasil e o mundo de surpresa. Ninguém estava esperando por essa verdadeira reviravolta. Enquanto isso, o Lula, o presidente aí do país, está sendo traído em diversas áreas. Então, tem partidos aliados que estão traindo Lula, tem até próprios ministros e ex-ministros no movimento perigoso para o presidente aqui, o mandatário do Brasil. Então esse desgoverno de esquerda vem mostrando cada vez mais que não tem capacidade de comandar o país. Você que é contra o Lula, apoia a direita e tá cansado desse governo, já se inscreve no canal, porque todos os dias eu trago um boletim falando tudo que esse governo está fazendo e por que a gente tem que de vez eliminar a esquerda do país. Até aqui em São Paulo a gente vê a própria vice-prefeita, a vice-candidata, né, do Boulos, traindo o candidato. Então, pessoal, todo mundo da esquerda está pulando do barco. Então fica até o final desse boletim para entender tudo o que está acontecendo. Vamos começar aqui o vídeo de hoje falando dessa notícia. Aqui em São Paulo, o Boulos é o candidato do Lula e a Marta Suplicy é a vice-candidata aí do Boulos, é a vice-prefeita caso o Boulos seja eleito. Então a Marta, pessoal, curtiu um post da adversária do Boulos, da Tabata Amaral. A Tabata fez um post criticando gente que pede voto útil. Então o Boulos está falando que quer voto útil para ele. Fala, esquerda, você gosta da Tabata? Mas vota em mim, porque a gente tem que ser contra aí os adversários da direita. Esquece a Tabata. Mesmo movimento aconteceu na esquerda na eleição de 2022. Todo mundo, a Tebet é boa, a Tebet é isso, esquerdistas, mas o pessoal votou no Lula. Então o PT, o PSOL, não querem saber de uma esquerda boa, que se é que existe, né? Mas não quer saber de um candidato mais preparado. Por exemplo, a Tabata é mais preparada que o Boulos, pelo menos ela não é invasora de terrenos. Então o que acontece? A Tabata fez um post criticando e a Marta Suplicy foi e curtiu esse post. Então a própria Marta, ela concorda que não tem que ter voto útil. Acho que ela mesmo vê a tragédia, o desastre que o Boulos é. O Boulos, pessoal, está com o MST lá na Venezuela, apoiando o ditador Maduro. Então o MST está lá. Então acho que a própria Márcia percebeu que buraco que ela se enfiou. Ela não quer voto útil no Boulos. Ela prefere que a esquerda que quer votar na Tabata, vote na Tabata, que é menos ruim do que o Guilherme Boulos. E o perfil da Marta Suplicy foi lá e curtiu esse post da Tabata. Então a própria esquerda vem batendo cabeça. Outra traição gigante que aconteceu em relação ao partido do seu vice-presidente, do seu vice, o Geraldo Alckmin, o PSB, está traindo Lula também e discordou nas redes sociais das atitudes do presidente. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo que o Lula vem falando e o posicionamento do PSB sendo contra os diálogos do Lula. Então, pessoal, no gov.br foi feito um post aqui direcionado pelo nosso mandatário. Operações militares terrestres de Israel no Líbano. Olha só o que escreveram com o perfil do gov.br, a mando do Lula. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação a realização de operações militares terrestres do exército de Israel no sul do Líbano, em violação ao direito internacional, a Carta da ONU e as resoluções do Conselho de Segurança. Também deplora a continuidade dos ataques aéreos israelenses a várias regiões do país, que provocaram, desde o passado, dia 17, a morte de mais de 1.000 pessoas, incluindo 2 adolescentes brasileiros e seus pais, assim como um saldo de milhares de feridos. Ao reafirmar a defesa do pleno respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos às zonas de civis densamente povoadas naquele país. Então, dá uma olhada só o que o Lula está falando. Ele está criticando Israel por ter invadido. Mas dá uma olhada só. Israel invadiu o sul do Líbano para expulsar terroristas que se estabeleceram naquela área em violação da Resolução 1701, aprovada pela ONU em 2006.
E também a gente teve o maior ataque com mísseis balísticos da história do Irã sobre Israel. Vê se o governo Lula abriu a boca para falar desse ataque contra Israel. Então Israel estava quieto. O Hamas atacou ele em outubro do ano passado. Israel quieto. E Hezbollah ali no sul do Líbano jogando milhares de foguetes no território israelense. Então quando Israel revida, pessoal, é para se defender contra grupos que falam: eu vivo para aniquilar Israel. O que é que você faz? Você vai ficar achando bonitinho aquilo? É óbvio que não. O Líbano que tinha que ter cuidado para não deixar esses terroristas se infiltrarem. Agora, o Irã atacou. Se Israel revidar, ainda vão falar: olha, temos que parar Israel que está atacando o Irã. É assim que a esquerda age. Mas isso causou um racha, pessoal, dentro da própria esquerda. O presidente nacional do PSB discordou de Lula sobre as críticas em Israel. Ele disse que Israel é muito bom em conversar e não apenas em matar. Como disse o presidente Lula. Dá uma olhada só o que ele postou na rede social dele, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Ele publicou assim, ó: ao contrário do que afirma o presidente Lula, Israel tem demonstrado ao longo de sua história capacidade tanto para dialogar diplomaticamente quanto para se defender e não apenas matar, disse Siqueira em seu perfil do Instagram. E ele disse assim, ele reforçou: apesar das muitas guerras iniciadas por países árabes com clara intenção de aniquilar o Estado de Israel, o país nunca se recusou a negociar. Siqueira ainda afirmou que é necessário, ó, o que ele falou cutucando Lula, que o governo adote uma abordagem e nomenclatura apropriada à gravidade da ameaça dos grupos terroristas. Isso porque o Lula não chama o Hamas, não chama o Hezbollah de grupos terroristas. Então, Lula está do lado dos terroristas. Até o próprio presidente do PSB, que é aliado dele, está criticando e falou que o governo tem que utilizar a nomenclatura correta. Pessoal, eu vejo aqui uma grande oportunidade da direita se reestabelecer no país. Muita gente não votou no Bolsonaro em 2022 porque o Bolsonaro, ele é bocudo. Ele sai falando, ele sai esbravejando mesmo, e muita gente não gostou da postura. Mas agora o Lula vem mostrando o lado que ele não é a favor da democracia. Ele apoia grupos extremistas como Coreia do Norte, como Rússia, como Nicarágua, como Venezuela, como Irã. Isso fica mais claro. Quando Israel eliminou o líder de um desses grupos terroristas, o governo fez nota de repúdio para Israel. Israel fez um favor para o mundo, um terrorista menos no mundo, e o governo lançou nota de repúdio. Então isso mostra que vem enfraquecendo, vem perdendo laços. Para você ter uma ideia, ó, aqui a última traição antes da voz de prisão. Aqui o Camilo Santana, que é historicamente aliado do Lula, ele fez campanha para um candidato que é a favor do Bolsonaro. Então o ministro da Educação, Camilo Santana, ele era senador do PT, foi licenciado para assumir o ministério. Ele se posicionou contra candidatos do Lula em 7 cidades: Canindé, Nova Russas, Barreira, Itapajé, Palmácia, Acopiara e Pacatuba. Esse caso, pessoal, de Nova Russas, o Lula defende, gravou vídeo com o Pedro Ximenes, defendeu de todas as maneiras. Mas ele declarou apoio e falou que a Jordana Mano, do PRD, vem fazendo um bom trabalho e ela apoia o Jair Bolsonaro. Para você ver como o Lula tá ficando sem apoio, ninguém aguenta mais, pessoal, essa linha. Nem o candidato do próprio PT, nem senador, nem ministro tá apoiando o Lula. Então o Lula vê que tá em derrocada, vê que o Boulos não vai ganhar em São Paulo, ele vê que o Bolsonaro vai eleger a maior parte dos prefeitos. Então é uma grande esperança, ainda mais esse apoio para as eleições presidenciais lá de 2026. A esquerda não tem um nome forte, a esquerda vai querer lançar Boulos, vai querer lançar Haddad de novo, o próprio Lula vai entrar, mas não vai ter a mesma base aliada, porque a gente vê que o Lula vem fazendo um péssimo governo, não tem controle das contas. Apareceu aí em setembro 20 bilhões de reais negativo. Pessoal, o Brasil tem que arrecadar mais do que gasta.
O Haddad criou impostos imagináveis e inimagináveis, junto com o STF, dando aval para tudo, deu calote nos aposentados, na revisão da vida toda. E como não consegue dar lucro? É uma incompetência total desse governo. E o amiguinho dele, o Nicolás Maduro, mandou prender um prefeito opositor. Então ele prendeu o prefeito da cidade de Maracaibo, que é uma das maiores cidades da Venezuela, o Rafael Ramírez, de 49 anos. Maduro falou que esse prefeito é corrupto, que ele tem provas e que vai apresentar futuramente as provas. Mandou prender ele. O pessoal do partido do prefeito aí preso, Rafael Ramírez, mandou nota de repúdio, tá contestando, mas não tem jeito. Essa é a democracia que o Lula apoia e disse que não vai ser contra, porque se ele for contra vai prejudicar a população. O que será que vai prejudicar a população? Você penalizar a Venezuela ou você deixar um ditador solto com o poder na mão? O Lula acha que deixar um ditador solto com o poder na mão é a melhor alternativa. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal. Esse canal é totalmente contra esse governo, é totalmente contra o Lula. A gente defende a volta do X no Brasil, então vem fazer parte dessa rede de apoio. Todos os dias eu trago um boletim aqui para vocês, informando tudo que a grande mídia não te mostra. Muito obrigado a todos e até a próxima.